Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler um texto bem conhecido da palavra, que está na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e nós vamos ler daqui 2 versículos, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo pessoal, direto, e que nenhum de nós saia daqui sem perceber aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Amém. Meus amados, a gente já falou sobre esse tema muitas vezes. A mensagem de hoje é uma santa convocação para todos aqueles que possam nos ouvir, especialmente todos aqueles que carregam o nome de cristãos, para que façamos a diferença na aridez deste mundo. Nunca foi tão necessário regar esse mundo com a água viva que vem do céu, através dessa palavra viva. Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado no nosso falar, no nosso andar, no nosso sentir, no nosso agir. Nunca foi tão necessário que isso aconteça. Está chegando um tempo em que já não vamos poder pregar com palavras, mas precisamos fazer a diferença como pessoas na aridez deste mundo. E essa epístola traz muitas advertências em relação aos erros doutrinários trazidos pelos judaizantes daqueles dias. Na verdade, esse é o grande propósito dela ter sido escrita. Os versículos citados trazem algumas instruções que não podemos perder de vista em nenhum momento. Primeira instrução: cuidado com o testemunho aos não cristãos. E o texto diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. A segunda instrução: o cuidado em aproveitar as oportunidades de anunciar o Cristo. Eu repito, se preciso, com palavras. O texto diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Terceira instrução: cuidado com o falar. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, especialmente a respeito da esperança que há em nós. Que o Senhor, Ele abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Essas instruções, elas nos levam a algumas considerações que eu queria deixar registradas no dia de hoje. Primeira delas: o apóstolo Paulo continua as suas instruções pertinentes à nova vida em Cristo. Ele fala sobre a maneira que a nova criatura deve andar.
ele fala das inclinações que devem ser desprezadas, inclinações do trato passado, diga-se de passagem, e as virtudes que devem ser cultivadas a partir do momento em que recebemos o Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Na sequência ele fala do proceder em família, e aqui ele chama atenção quanto ao trato com os que são de fora. Somos chamados a um viver que não escandalize os que não conhecem o Cristo. E a grande pergunta retórica em relação a isso é: será que temos conseguido não escandalizar aqueles que estão lá fora? Não podemos perder de vista que palavra e ação precisam estar em consonância. Se pregamos o Evangelho, vivamos o Evangelho, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Em segundo lugar, essa última instrução, ela é seríssima. O Senhor Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por intermédio de quem vêm os escândalos. Aqueles que são chamados a servir ao Senhor não representam mais a si mesmos, mas ao Senhor, ao Cristo. Como o nome do Senhor e seu santo evangelho têm sido denegridos pela postura de muitos. Misericórdia. A responsabilidade de sermos chamados de filhos é grande demais. Por outro lado, será que todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão verdadeiramente no reino? Receio que não, pois todo aquele que de fato é de Deus, mesmo ainda em crescimento, anda numa sintonia diferente daquela experimentada pelo mundo. Do lado de cada eternidade, nenhum cristão está pronto. E a gente tem repetido isso inúmeras vezes. Cristão maduro, pronto, Deus escolhe, vai para casa. Então muitas vezes nós somos rápidos no gatilho de apontar o defeito, as quedas daqueles nossos irmãos ao nosso redor, antes de estender o dedo para o outro, que o estendamos para nós mesmos, que nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus, que nos deixemos transformar, especialmente naquelas áreas específicas onde aquelas inclinações malignas estão ali tão enraizadas. Que o Espírito Santo venha com toda a liberdade aos nossos corações e faça com toda a liberdade, repito, as mudanças necessárias para que alcancemos aquela estatura de varões e varoas perfeitos. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento. A responsabilidade de sermos chamados de filhos, eu repito, é muito grande. Receio que nem todos que chamam o Senhor, 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 eu receio que nem todos entrarão no reino de Deus. Aí vem a terceira consideração. De repente somos a única Bíblia que alguém terá contato. Eu vou repetir, presta atenção a isso aqui. De repente somos ou seremos a única Bíblia que alguém terá contato. Somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos, mas anjos caídos também. E esses últimos são aquela grande torcida contra, sempre à espera de um tropeço ou queda da nossa parte. Por isso é tão importante a oração e a vigilância continuamente. O servo de Deus não pode dormir, negligenciar a vigilância do lado de cada eternidade. Eu não estou falando do descanso do sono físico, mas o servo de Deus precisa estar em alerta, prestar atenção ao que acontece à sua volta,
e se deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Nem sempre conseguimos uma aprovação diária da parte de Deus, mas a presença do Santo Espírito em nós acende o alarme e nos constrange a voltar ao prumo de Deus, ao prumo do Pai Celestial. Não podemos esquecer que fomos chamados para ser sal, luz, perfume e cartas vivas. E essas ilustrações, essas coisas todas, eu quero repetir aquilo que disse no início da mensagem, essas coisas se auto-anunciam. Você não precisa dizer a alguém que está usando um perfume, aquele perfume vai ser sentido. Você não precisa entrar num lugar escuro, acender uma luz e dizer: olha, eu estou acendendo a luz se anuncia. Então, como perfume, como sal, uma comida sem sal é logo percebida, mas quando se coloca o sal, sobretudo na medida certa, todos conseguem apreciá-la. Então, que nós nos deixemos ministrar, que nos deixemos preparar pelo Senhor, para que sejamos sal, luz, perfume e cartas vivas. O que é essa brevíssima meditação de hoje pode nos deixar como lições para as nossas próprias vidas? Em primeiro lugar, no texto citado, o apóstolo Paulo nos instrui quanto ao trato com os de fora, que aproveitemos ao máximo as oportunidades de anunciar o Cristo, não apenas com palavras, mas sobretudo e especialmente com ações concretas, visíveis. Ele foca em um falar sadio, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que possamos transmitir graça aos que ouvem. Que as nossas respostas sejam sábias, que possamos refletir o Cristo em palavras e ações, que elas estejam sempre em consonância. Em segundo lugar, é certo que a obra não acabou em nenhum de nós, do contrário, não estaríamos mais aqui. Colaboremos com o Santo Espírito nessa obra santificadora em nós. Vivamos de maneira que abençoemos os que estão ao nosso redor. E abençoemos não só de palavras, mas especialmente em ações. E por último, que tudo seja feito para a glória do nosso Cristo, hoje e eternamente. Que a graça do Eterno, ela nos inunde. Que os nossos porões sejam visitados por essa luz bendita que é o Cristo, e não fique nenhuma área na nossa interioridade que não seja iluminada por esse holofote do céu. Que o Senhor fale conosco e continue falando em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.